Eu sou a Audrey Moreira Roida e hoje eu vou fazer a leitura de mais um conto deste livro aqui, ó, O Violino Cigano e Outros Contos de Mulheres Sábias, recontados pela Regina Machado e ilustrados por Joubert e publicado pela Companhia das Letras. O conto de hoje é um conto indiano chamado A Pergunta. Uma história de ensinamento. Então, a ilustração, ó, vamos ver se dá para vocês verem. Desse lado aqui tem uma moça e do lado inverso, o espelhamento é um homem, que vocês vão ver que é o religioso do conto. Num certo país bem distante daqui, havia um costume que era considerado como uma lei para os habitantes daquele lugar. Ninguém podia passar na frente de uma pessoa se ela estivesse rezando. Não se sabe a origem ou a causa de tal proibição, mas isso não vem ao caso na nossa história, que começa numa bela manhã de sol, em uma praça bem no meio de uma importante cidade daquele país. Um homem religioso sentou-se num canto da praça e preparou-se para começar suas orações. Bem naquele momento, uma jovem surgiu na praça, caminhando apressadamente na direção do santo homem, e acabou passando diante dele distraída com a respiração ofegante. O religioso ficou indignado. Que ousadia! Ele pensou consigo mesmo. Vou esperar essa jovem voltar e vou lhe dar uma lição. E lá ele ficou. O tempo passou e passou e passou e o homem não se moveu do lugar. O dia já estava acabando quando a jovem apareceu do outro lado da praça, agora caminhando bem mais devagar. Parecia sonhadora, ainda mais distraída. No momento em que ela passava na frente do homem santo, ele a chamou, falando com uma voz autoritária, mal disfarçando a enorme irritação. Você foi bastante atrevida hoje de manhã. Por acaso ignora que é proibido passar diante de um homem que esteja rezando? A jovem parou assustada. Voltou-se para o homem e lhe disse: já que não há mais ninguém aqui, vejo que é comigo que o senhor está falando. Mas muito me espantam suas palavras, senhor. Eu não sei que costume é esse, porque não sou desse lugar. Além do mais, o senhor disse que estava rezando. O que quer dizer rezar? Para mim, respondeu o homem, levantando a cabeça todo empertigado. Rezar significa pensar completamente em Deus. Pois então, disse a moça com um sorriso apaziguador, o senhor que me desculpe, eu jamais teria violado uma lei se tivesse conhecimento dela. Sabe, eu vim para essa cidade para me encontrar com meu namorado que mora aqui. E quando cheguei para essa praça hoje pela manhã, estava já bem atrasada. Eu vim absorta, estava tão completamente no meu amor, pensando, que nem vi o senhor. E agora me diga, se o senhor estava rezando, quer dizer, pensando completamente em Deus, como foi que o senhor me viu? Esse, então, é um conto de ensinamento, no qual quem ensina é a mulher, a jovem, não é o religioso. E já começa daí, que é maravilhoso, né? Vamos ver se eu consigo avançar aqui no chale que eu tô fazendo para minha amiga. Acho muito interessante esses contos de sabedoria das mulheres. Não porque eu acho que os homens não tenham sabedoria, não tem nada a ver com isso. É porque eu acho que as mulheres precisam ser valorizadas em suas sabedorias. E aí a gente já tem aí alguns milênios, não é mesmo? No qual a sabedoria feminina está sendo colocada para debaixo do tapete. Então, esses contos, e esse não é o primeiro que eu trago aqui de sabedoria feminina, eu acho que são muito interessantes para a gente resgatar e valorizar esse tipo de sabedoria. Fora que é a sabedoria de alguém, entre aspas, simples e não versado e não religioso e não da alta cúpula, contra alguém que se coloca nesse lugar, né? E o que a gente mais vê, infelizmente, ou
naturalmente, haja vista que um religioso nada mais é do que um ser humano, não é mesmo? A gente vê muito isso dessas figuras de liderança religiosa, de qualquer religião, tá, gente? Não tô falando de nenhuma religião específica aqui, não. Tanto é que essa é uma religião, né, que a gente não tem muito contato hindu aqui. Obviamente tem pessoas que têm, mas eu digo a grande massa das pessoas não tem aqui no Brasil. Peraí, deixa eu contar aqui o momento do conto. Este conto, né, do ponto. 2, 4, 6, 8. Mas a gente tem exemplos em várias outras religiões de como que o religioso emergente, vamos dizer assim, que é esse religioso que ele pega só o status, né? O status do ser religioso, e ele se coloca nesse lugar de mais sábio e de imune, né, às questões mundanas. Então é muito interessante, e isso acontece não só com os religiosos, obviamente, né, mas com qualquer um que o conhecimento sobe na cabeça, sabe? Ou não é nem o conhecimento, é o status, é a posição social que lhe é conferida, né? E é curioso a gente perceber como esse é um conto, então, que se passa na Índia, que é uma cultura totalmente diferente da nossa. É um conto tradicional, ou seja, um conto que ele foi sendo passado de boca em boca, de geração em geração, não tem um autor, né? Não é um conto autoral, é um conto tradicional. E mesmo assim, ele fala de algo que está na nossa natureza humana, né? Ele fala de algo que está presente em qualquer lugar que tem duas pessoas. Ai, gente do céu, vamos contar mais um ponto aqui. Peraí, 2, 4, 6. Ou seja, ele fala de algo que é a nossa necessidade de se sentir superior, de se sentir poderoso e de se sentir especial. E aqui eu tenho certeza que todo mundo, em algum momento da vida, já fez alguma coisa desse tipo. Com mais intenção ou menos intenção, mas com essa coisa de não, eu que tenho mestrado ou eu que tenho doutorado, eu sei, né? Eu tenho a distinção, né? E essa ideia da distinção, eu acho que, bom, aí eu tô falando, como muitas das coisas aqui, tô falando do alto da minha chance, né? Mas a ideia de distinção, eu acho que tá muito no cerne da nossa necessidade de ser especial, assim, né? Da nossa necessidade de parecer diferenciado. E da nossa necessidade de se sentir superior ao outro, né? E eu me incluo nessa. Tem vários momentos que só porque eu tenho um estante de livro aí, de livro infantil, alguns livros rápidos, eu me sinto superior, né? E aí a gente tem uma outra coisa nesse conto que eu acho muito interessante, que é a sabedoria da simplicidade, né? Que é a menina, que é uma jovem, que ela sim está, entre aspas, rezando, né? Ela sim está absorta e está pensando no grande amor dela, e aí ela não se importa com o entorno, né? Ela não se abala. Então, isso também, esse conto também fala que assim, você está cuidando do teu? O que está em volta ali, ó, não te diz respeito, você nem presta atenção. Agora, se você está muito cuidando que é do outro, é porque tem alguma coisa aí, entendeu? Que você não está prestando atenção em você, né? Que é exatamente o que acontece com o religioso. Então, imagine que doideira. Ele passou o dia inteiro, pensando em dar uma bronca na menina, sendo que ele podia estar passando o dia inteiro rezando, né? Tipo assim. E aí tem uma outra coisa que eu acho bem louca, e aí eu acho que tem muito a ver com os religiosos fundamentalistas, assim, né? De todas as religiões também, que é essa ideia da regra pela regra, né? Então, assim, a menina ela não passou e ficou olhando pra cara dele, ela não passou e ficou incomodando ele, ela não passou e ficou enchendo o saco dele, querendo conversar com ele, ela só passou. E isso, a regra pela regra, né, ela faz com que você se torne cego pro objetivo que você tava ali. Ele tava ali pra rezar. E ele passou o dia inteiro sem rezar, pensando na menina. Enfim. Gente, essas foram as reflexões do vídeo de hoje, do nosso quadro aqui, Um Conto.
um ponto e algumas reflexões aleatórias. Eu espero vocês na próxima. Agradeço que vocês estão comigo aqui e a gente se vê logo mais. Um grande abraço. Uma parte especial do quadro já é isso aqui, né, gente? Que eu nunca sei se o negócio vai. Acho que agora vai.